Imagina que a sua vida com Deus seja um trilho. E em cima desse trilho tem aqueles vagões, onde você coloca suas emoções, suas decisões, seus pensamentos. Imagina isso. Enquanto a gente obedece a palavra de Deus, o trilho da nossa vida, como a fé, ela vai sendo acrescentada. Mas as nossas dúvidas, as nossas falhas também têm outro trilho. Mas você escolhe o que você coloca dentro desses vagões. Como você vai alimentar eles? Chateação, preocupação. Mas no outro trilho você escolhe colocar a vontade de Deus. Você escolhe colocar a bondade de Deus. Você escolhe colocar a provisão que Deus tem para a tua vida. Enquanto você está nesse primeiro vagão, você está conhecendo a palavra de Deus. Mas enquanto você está nesse outro vagão, você está conhecendo as suas vontades. E você concorda comigo que elas duas não vão se cruzar se você não aderir à vontade de Deus? Você pode escolher as suas vontades. O livre-arbítrio está aí para isso. Mas quando a gente escolhe ser servido pela palavra de Deus, existe um caminho totalmente diferente. Esse trilho é a nossa fé. Mas em cima, nesses vagões, são as nossas decisões. Você escolhe ou andar na fé, ou andar nas suas decisões contrárias. Enquanto você está andando na fé, naquilo que Deus tem para a tua vida, esses trilhos eles estão sendo aumentados. Mas quando você olha para o teu lado esquerdo, está um trilho com as tuas próprias decisões. E eu entendo que esses vagões eles não têm freio. Mas quando você olha para esse vagão que você está servindo a Deus, está debaixo dessa proteção espiritual, existe um freio, porque existe alguém cuidando de você. Você não está agindo por conta própria. Eu estava pensando que quando a gente saiu do setor de chácara e mudamos para o ProDF, as pessoas chegavam para o pastor e falavam assim: pastor, a gente precisa ir para o centro da Ceilândia. E muitas pessoas mesmo. A gente chegava, eu até fui um desses, que dizia: pastor, está no tempo, está na hora da gente ir para o centro da Ceilândia, essa palavra e tal, está crescendo. E as pessoas começaram a chegar. Irmãos, mas só que eu olho agora, dos que estão aqui, se tem alguém aqui do tempo não é do setor de chácara, mas do tempo do ProDF, está eu e a Josiane, e o pastor. A Rita também. Você conta nos dedos. Então você percebe que as nossas vontades, quando nós não estamos de acordo com aquilo que Deus quer que você vá mais longe, você é precipitado em escolher algo temporário. E a gente chegava: pastor, é tempo da gente ir para o centro da Ceilândia. Ele dizia: calma, rapaz, espera, a gente precisa fazer algumas coisas para depois a gente ir. E eu ficava pensando, disse: não, mas é tempo da gente ir. Mas só que tinha alguém que via mais além. Irmão, se a gente não tiver consistência nessa palavra de Deus, a gente vai acabar ficando igual ao mundo. Uma consistência diante da palavra de Deus vai fazer com que, quando as pressões chegam, a gente não sai, mas a gente resiste. Mas às vezes é fácil a gente querer algo imediato, mas sabe que Deus conhece o nosso futuro? E talvez não é tempo de você trocar de emprego. Permaneça lá, você é uma bênção para aquele lugar. Deus quer trabalhar com a tua obediência.
Sem a obediência a Deus, a gente não vai conhecer a vontade dele verdadeira para a nossa vida. Eu acho que a gente está no culto de ensino. Mas às vezes nós queremos ser precipitado em escolher algo só porque está dando certo para outras pessoas. Mas Deus tem um compromisso com você. E eu vi a gente nessa transição de vir para cá. Eu lembro que o pastor trouxe um grupo de pessoas. Aí todo mundo deu ok. Deus falou no coração do pastor: é tempo de mudar. É tempo de mudar. E a gente veio, nós conseguimos chegar. E hoje você faz parte por causa de uma obediência. Olha como a tua vida é importante para Deus. Porque talvez se a gente saísse no tempo errado, você não seria alcançado. Ei, isso é muito sério, meu irmão. Não seja precipitado em escolher algo que talvez vai ser um dano para a tua vida. Talvez você está pensando: eu vou sair dessa igreja em 2025, é tempo de eu sair. Ei, tem algo para Deus fazer na tua vida neste lugar. Eu não sei se você já orou: Pai, me dê um milagre, faça um milagre na minha vida. Mas de repente você chega num culto como este e Deus diz assim: procura um departamento para tu servir. E você diz assim: isso não é pensamento de Deus. Aí você começa a dizer: eu estava pensando em sair, Deus manda eu servir. Pessoas maduras pegam suas vontades e colocam na gaveta. E diz assim: eu não vou fazer o que o meu pensamento está dizendo. Eu vou fazer aquilo que Deus está falando no meu coração. E você começa a servir num departamento. Daqui a pouco você é levantado, daqui a pouco você é promovido, daqui a pouco um pastor se levanta. E você começa a fazer a obra de Deus. Mas irmão, não seja precipitado em aceitar qualquer oferta antes de consultar aquele que é o teu Pai, aquele que supre todas as tuas necessidades. Sabe, eu já pensei em várias situações. Um dia, em 2011, eu fiz o segundo ano do Rema, e eu disse: não está acontecendo nada comigo, essa palavra eu estou falando já há 2 anos, nada acontece. E Deus, Ele tem prazer em corrigir você quando você entende que é tempo de mudar. Ele disse assim: você lembra de onde eu te tirei? Agora, só porque a gente não visualiza aquilo que a gente está falando, não significa que não está acontecendo. Porque nós temos aprendido que nós vivemos pela fé. Nós somos o povo da fé. Não é o fato de você não estar vendo que não esteja acontecendo algo. Ei, se você está orando, crendo para acontecer, seja lá o que for na tua vida, meu irmão, não desista, não saia desse propósito. Talvez o que chega ao teu coração, que chega à tua mente, é passageiro. Mas quando a gente resolve ser servido pela palavra de Deus, tudo aquilo que é passageiro vai embora. E a palavra de Deus começa a se estabelecer na nossa vida. E a gente começa a ter uma alegria em servir a Deus. As instruções que Deus tem para nós, não importa o que seja para você fazer, os benefícios da palavra estão dentro. Gênesis 2, você pode abrir aí, por gentileza? ACF. A gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, eu entendo que é um tempo de decisão e persistência, porque nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que a gente quer, mas de acordo com a obediência que nós temos. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você sabe que existia uma liberdade. Entenda isso nessa manhã. Existe uma liberdade em Deus.
Mas nós também entendemos que existe um limite para a gente não ser desenfreado e fazer totalmente aquilo que a gente quer, mas a gente escolher fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus está envolvido, não aquilo que talvez a gente chegue e diga assim: ei, eu faço porque eu sou o dono. Isso não é o que Deus tem para a nossa vida. O 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existe uma instrução, se a gente for ler antes, já a gente vai entender, que tudo que existe aqui foi providência de Deus. Então, se o Val faz um camarão, você concorda comigo que o Val sabe os ingredientes que ele usou ali? Então, se você perguntar, aqui tem pimenta do reino, ele vai dizer: não, talvez não é adequado para esse prato. Ah, tem um manjericão, não é adequado para esse prato. Ele conhece, porque foi ele que fez. Agora você olha para aquilo que Deus fez no jardim do Éden, e colocando: não coma. Sabe, mas as nossas ações, elas permeiam o perigo. Não compra, não faz esse negócio. Mas a gente vai lá e, como diz no Maranhão, dá com os burros na água. Por quê? Porque a gente não está olhando aquele que é o comandante da tropa. Ei, ele já sabe, ele já esteve lá, ele sabe aonde você vai cair. Então Deus intervém e diz assim: olha, no dia que você comer, você vai morrer. Às vezes, a questão da gente não pensar, é por isso, irmãos, que é muito bom a gente ter um ouvido santificado, e uma língua também, porque a gente entende que a grandiosidade que Deus tem para a nossa vida é: seja obediente, obedeça aquilo que eu tenho para a tua vida. E Deus é tão claro para Adão que ele diz: não coma. Mas você sabe que a privação de não comer não era um dano para Deus, mas para o homem. Não foi um dano para Deus. Pelo contrário, Deus fez milhões de outras árvores, de outros frutos. Mas você sabe qual que é o problema dos nossos olhos estar tão envolvidos no natural? Porque o natural, ele está aqui, mas a nossa fé está trabalhando por baixo, a nossa obediência está trabalhando por baixo, e Deus está entendendo que a nossa obediência vai ser algo para o nosso crescimento. Ei, você não precisa ver, você precisa obedecer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. E eu acredito, irmão, fielmente, que Deus não trabalha com pegadinhas. Ele não trabalha com isso. De fato, se a gente não tiver envolvido com Deus, ou meramente dentro de uma igreja, sabe, vai ser danoso para nós. Então, meu irmão, é tempo da gente ter uma mudança de atitude no nosso servir a Deus. Se Ele manda você fazer parte de um departamento, procura a pessoa e já entra logo. Vai ser menos tempo para você perder tempo. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, Romanos 12. Acho que essa versão você não vai ter aí, que é a mensagem, Rai. Eu achei interessante como
esse escritor dessa versão da Bíblia, ele coloca aqui. Ele diz assim, a partir do verso 1: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana. Aí ele coloca: dormir, comer, trabalhar e passear. A vida cotidiana. Às vezes a gente pensa que a gente se servir da palavra de Deus é a gente entrar numa rotina ou em algo para a gente se apossar tanto da palavra, tanto daquilo que Deus tem para nós, que a gente esquece de trabalhar, que a gente esquece da nossa família. Mas não é isso que Deus está falando. Aleluia. Então ele diz assim: entreguem, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. São coisas que você faz aí sem... Paga quanto para dormir, Val? Para comer o camarão. Às vezes paga alguns dólares. E ele diz assim: a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Você está entendendo que nós precisamos receber a cura, nós precisamos receber a provisão daquilo que Deus já conquistou para nós. Não existe uma luta para a gente depender da vitória, não. Existe uma consistência na nossa obediência. Se existe uma consistência na nossa obediência, é certo que a gente vai desfrutar de umas boas férias. Uma boa promoção financeira. Filhos que nos honram. Simplesmente por quê? Porque a gente começa a obedecer a palavra. O 2 diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Sempre o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa segurança vai ser o Senhor. Você pode ter o emprego mais top, você pode ser o empresário mais bem sucedido da Ceilândia, mas se você não tiver a palavra de Deus, meu irmão, eu sempre falo para aquelas pessoas que trabalham comigo: tudo é transitório. Mas quando você tem uma segurança na palavra de Deus, o serviço que você faz, seja afiando um alicate, seja consertando um ventilador, você vai ser bem sucedido. Vocês serão mudados de dentro para fora. Então a nossa mudança, meu irmão, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. A mudança que eu preciso, ela precisa sair da minha boca e ter um impacto na minha vida de santidade. Uma outra coisa interessante, deixa eu ver se eu coloquei aqui, João 8,31, na CF. Você conhece? Quando chega no 32, ele vai falar sobre a verdade. E diz assim: dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Existe uma diferença para aquelas pessoas que ouvem e para aquelas pessoas que praticam o que ouvem.
Existe um crescimento para cada classe. E você sabe o que é interessante? Porque existem essas escolhas que você precisa fazer. Eu não estou fazendo somente porque eu estou ouvindo. Eu estou fazendo porque eu sei que é aquilo que Deus tem para a minha vida. No momento que você traz sua oferta, traz seu dízimo, você não vai trazer só porque a Rafa está falando, ou está ministrando a respeito do dízimo e da oferta. Não, mas você é totalmente grato a Deus pelaquilo que Ele tem feito com as suas finanças, com os seus negócios. Então não é uma gratidão à base de troca, mas uma fidelidade com aquilo que Deus já nos deu. A generosidade de Deus não tem nada a ver com a tua vida de obrigação. Independente do que você faça, ou do que você está passando, você é. Você é próspero, você é curado, você é bendito, você foi salvo, você é justiça de Deus. Você é mais importante para Deus do que todo e qualquer dinheiro que está na sua conta. Então a provisão de Deus não tem nada a ver com a tua obrigação, mas com o amor que você escolhe tirar a tua oferta, o teu dízimo e depositar aqui. Mas você entende que o compromisso nessas coisas naturais, Deus não tem acesso em nós, a não ser que nós nos colocamos a nossa vida disponível para Ele. No momento que nós colocamos, eu tenho certeza, irmãos, que a nossa vida financeira não vai ficar do mesmo jeito. A nossa vida de saúde divina. Às vezes eu falo para o Cristo lá em casa, eu disse assim, não precisa jogar bola, porque está chovendo. Ele, não, mas os amigos estão aí. Eu disse, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim para você. Aí depois ele começa a tossir, ter algum sintoma de febre. Por quê? Porque nós quebramos algo natural. Aí você olha para a palavra de Deus, você percebe que aquelas pessoas aqui em João 8,31, se não tivesse pessoa que só apenas ouvisse e não fizesse nada, Jesus não tinha feito, não tinha falado isso aqui. Se vocês permanecerem crendo naquilo que vocês estão ouvindo, verdadeiramente eu vou saber que vocês são os meus discípulos. E você sabe uma coisa que não está escrito, mas chama a nossa atenção? É porque Jesus sabia a atitude do povo, que só ouvia, e aqueles que ouviam praticavam o que ouvia. Era gerado uma atitude. Então a mesma coisa somos nós hoje. Eu creio, pastor, que aqui, que hora é essa? 10h54, domingo 23 hoje, 24 de novembro de 2024. Existem as pessoas que vão tornar essa igreja tão grande, como nenhuma outra que nós já ouvimos falar. São as pessoas que estão aqui, são elas, porque às vezes a nossa mente você vê impossível alguém chegar com uma Lamborghini aí, porque mora na Ceilândia. Que preconceito é esse? Ué, a Rai chegou de Lamborghini ali, ué, mas ela cuida da comunicação e mora na Ceilândia. Então às vezes a nossa mente vê isso, mas Deus está olhando o teu coração, e você está servindo, as suas atitudes de servir. Então, irmão, as nossas obrigações são direcionadas a nós, mas agora a fidelidade com as nossas obrigações são definidas por Deus. O desenvolvimento da nossa vida com Deus não depende do pastor, depende de nós.
pessoas que estão disponíveis para crescer neste lugar, nessa data, nessa hora. Sabe, Deus está investindo na tua vida, meu irmão. Pessoas chegaram neste lugar, pessoas saíram. Eu também saí, passei um tempo sendo forasteiro em outras terras. E um dia eu cheguei para Josiane e eu falei: olha, Deus mandou a gente voltar para Ceilândia. Ela disse: não. Eu mesmo falei, eu disse: Senhor, mas eu já vim de lá, o que os irmãos vão pensar de mim? E Deus diz assim: e o que eu vou pensar de você? Eu arrumei minhas malas. Cheguei aqui, o pastor disse: pastor, me deixe sentado aí, eu quero só servir a água. Sabe, irmãos, eu sei que existe uma qualificação específica para a tua vida esta manhã. Algo específico, algo que Deus já tem falado ao teu coração. Mas às vezes você é tão resistente à vontade de Deus, que isso possa trazer um desânimo para a tua vida. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que Deus está pensando ao seu respeito. Que logo, logo, você vai quebrar toda impossibilidade que você pensa que as pessoas viam ao seu respeito. E Deus está dizendo algo para você agora. Permaneça naquilo que eu tenho falado ao seu coração. Não é tempo de sair. Um dia Deus colocou algo no meu coração para eu falar com uma determinada pessoa. E eu chamei a pessoa e falei assim: olha, Deus me mostrou um jarro. São coisas, né, enfim. E você dentro desse jarro, em cima de um carro, indo para um lado e para o outro. Eu falei para a pessoa e eu disse: Senhor, mas o que eu vou falar só isso? Eu preciso trazer algo para o meu entendimento e para o entendimento da pessoa. Ele diz assim: se você permanecer desse jeito, você não cria raiz e não dá fruto. É tempo de você ficar plantado, meu irmão. Por que você conhece uma árvore e às vezes você fica em dúvida, mas quando você olha o fruto você lembra? É um pé de caju. Porque você olha o fruto. Então as pessoas vão olhar aquilo que você está produzindo. E eu tenho certeza, meu irmão, que esse é um tempo de avanço para nossas vidas. Quando a gente se interessar pelas coisas que Deus está falando ao nosso respeito, a gente não vai se importar aquilo que o irmão está falando, ou com aquelas coisas que estão nos desagradando. A gente vai olhar para o Senhor e dizer: Pai, eu creio na tua providência, e tudo aquilo que hoje falta na minha casa, existe uma providência celestial, que as pessoas vão olhar e vão dizer: ei, esse verdadeiramente mudou suas atitudes. Porque, irmão, as pessoas não sabem, mas Deus sabe que você está entrando no teu quarto, está colocando teu joelho no chão, e não olhando para aquela configuração do mundo, mas olhando para aquela receita celestial que existe na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 5:5, você conhece essa história na NVI? Aleluia. Você pegou aí Lucas 5:5? Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Sabe, uma palavra que me chamou a atenção aqui fala sobre esforcemos, aí tem a palavra noite. Quem trabalha à noite aqui? Só o Mauro. O Bruno também?
Eu não sei se você está pensando como eu estou pensando, mas para trabalhar à noite precisa de um esforço extra. Talvez o Mauro já está acostumado, o Bruno. Mas geralmente quando a pessoa diz assim, eu chego para o Val e falo assim, Val, trabalhei a noite toda. Aí a pessoa já cria ali uma situação de uma pessoa cansada, de uma pessoa que precisa terminar de fazer o que está fazendo, ir para casa, comer alguma coisa e dormir. Vocês estão pensando como eu estou pensando? E é interessante que aqui o escritor ele coloca essa palavra noite para dizer que houve um esforço extra para esses homens que estavam pescando. Mas você sabe que esse esforço extra vai de contramão quando diz assim, mas porque és tu quem está dizendo. Ou seja, não importa o cansaço que eu estou sentindo, não importa o trabalho que eu fiz para passar a noite toda trabalhando, o esforço extra que eu fiz, tudo se rende à palavra de Deus. Então, se é Ele que está falando ao seu respeito, e você está conseguindo trazer isso para o seu coração, todo o cansaço, toda a dor, toda a falta de dinheiro, tudo isso não é palho para a palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que passaram a noite se esforçando ali, e você sabe, mais extraordinário ainda, é porque eles esforçaram, trabalharam e não tinha nada. Eu acho que não existe algo pior de você fazer um serviço e você não ser recompensado, ou você não ter o resultado daquilo que você passou a noite todinha trabalhando. Mas quando a palavra de Deus chegou, meu irmão, você começa a entender que o seu esforço, às vezes, é apenas você parar para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia começa a falar que Jesus queria falar ao povo e ele pega a embarcação desses homens para se distanciar, para as pessoas ouvirem ele melhor. Mas eu entendo que a recompensa deles terem ouvido aquela palavra trouxe uma recompensa para eles. Irmão, ouça a palavra de Deus. Como eu já falei, você pode ser bem sucedido nos seus estudos, na sua empresa, no seu trabalho, mas existe uma riqueza superior a tudo isso: ouvir a palavra de Deus. E quando a gente para ouvir a palavra de Deus, sabe, existem recompensas para nós. Olha essa outra história a respeito de você começar a entender que não é o fato de você estar com Jesus, sem fazer aquilo que Ele manda você fazer, que vai trazer um resultado para a tua vida. Vocês conseguiram entender isso? Lucas 10, 38. Eu não coloquei aqui, mas acho que é na ACF. Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Lucas 10, 38. Você já conhece, mas a gente precisa ler. E aconteceu que, indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. No 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
Sabe, irmãos, nesses últimos tempos, eu tenho, o Christopher tem 13 e a Emily tem 10. E a gente, eu estava falando com a Josiane sobre algo que chegou nessa geração, que é a questão do uso do celular, que é algo que foi acrescentado onde a gente precisa ter bastante cuidado com as crianças. Se eu falasse com as crianças é injusto. Os adultos também. Porque chegou algo e a gente precisa administrar isso. E na hora que eu estava lendo essa história aqui, isso nunca tinha me passado pela cabeça, pela mente. Mas eu comecei a pensar como a distração tem tirado pessoas do propósito, daquilo que Deus tem. Irmão, é muito fácil você perder 2 horas passando vídeo. Eu estou falando da minha casa, dos meus filhos. E às vezes a gente estipula tempo. E eu só não desligo a internet porque eu estou no celular. Porque até então quem manda na minha casa sou eu. E eu não vou mudar a senha de internet só para impedir o menino de ficar no celular. E nem vou desligar a internet. Então, eu comecei a ver essas distrações, porque cada uma no seu tempo. Marta estava distraída com outras coisas. Pelo contexto aqui, dá para você entender que era alguma coisa da casa. Porque foram para lá, as pessoas chegaram de repente. E ela começou a organizar. Mas o que chamou mais atenção para Jesus foi a distração que ela tinha comparando com a irmã. Irmãos, vamos pegar hoje em dia. Talvez você não pode vir de manhã, mas você vem à noite, mas a gente sempre fala a respeito, ouça a ministração de manhã, dá um like, compartilha, faz um comentário, curta. Será se eu pegar um vídeo hoje aqui, das nossas ministrações, eu vou encontrar um comentário seu, com o seu nome? São coisas corriqueiras, mas a gente negligencia. Mas de repente a gente pede um milagre para Deus. Mas as coisas simples a gente não está fazendo. Como a gente quer? Como a gente resiste a fazer parte de um departamento e quer ser santificado com a nossa falta de honra? Como nós queremos ser promovidos, ministerialmente falando, que um culto de terça-feira de oração não chama a nossa atenção? Irmão, meu trabalho não pode me impedir de eu cultuar o Senhor e vir aqui e dedicar o meu tempo a um culto de oração. Quem ainda não aceitou Jesus aqui? Todo mundo já aceitou Jesus? Levante sua mão quem já aceitou Jesus. Todo mundo, então estou falando com você mesmo, então está tudo certo. A nossa falta de honra e de obediência pode implicar naquilo que a gente não recebeu de Deus ainda. Não porque Ele não quer nos dar, mas porque a gente não está tendo acesso. Marta tinha todo o dispositivo, tinha até um grupo do Telegram para gravar aquela visita de Jesus e postar nas redes. Mas ela não estava interessada naquela palavra. Mas você sabe o que é mais interessante, pastor? Porque foi ela que foi receber Jesus. Então a presença, aquela cordialidade dela,
Irmãos, de acordo com isso aqui, foi aparente. Mas a outra sentou para ouvir. A gente sabe, eu não vou entrar nisso, que nós precisamos deixar tudo em ordem na nossa casa, eu sei disso. Mas aqui a questão não é essa. A questão são as distrações. Que talvez um copo fora do lugar chamou mais a atenção dela do que aquela presença. Talvez não ter um pão para servir chamou mais a atenção dela do que aquilo que Jesus estava falando naquele momento. A Bíblia não fala o que Jesus falou, mas fala aquilo que Jesus falou para quem não deu honra para aquilo que ele falava. Então a gente sabe que essas coisas implicam no nosso crescimento. Quando você manda um artigo para alguém ou manda uma ministração e você pergunta para a pessoa: você ouviu? Uma semana depois: não tive tempo. Qual que é a escolha que a gente está fazendo para o nosso crescimento? Se a gente resolve obedecer uma pessoa que Deus colocou junto conosco para nos ajudar a crescer, a oportunidade que Marta teve aqui, meu irmão, talvez ela nunca teve uma oportunidade como esta. A gente está falando muito sobre a volta de Jesus, e talvez este seja o último culto que a gente está sentado ouvindo. Mas isso não passa pela nossa cabeça. Sabe por quê? Porque você já está pensando em acordar amanhã, 5 horas da manhã, para ir para o teu serviço. Então tua mente já está lá na segunda-feira. Ei, se prende nesse tempo. Deus pode fazer com a tua obediência algo que Ele ainda não fez e você ainda não provou nessa manhã, nesse dia, amanhã. Porque o desafio aqui era: olha, Jesus chegou, senta, vamos ouvi-lo. Manda o João lá, outra pessoa lá, comprar um refrigerante Jesus que e Jesus eu acho que é maranhense. Um refrigerante Jesus, um biscoito, creme caqui, um pãozinho de queijo quentinho. Mas eu não posso sair agora. Maria foi esperta. Ela disse: não, deixa o prato aí, bota aí, desliga o fogo, que agora existe algo mais importante. Ah, mas a visita chegou hoje, eu não vou no culto de terça-feira. Diz assim: ô meu irmão, me perdoe, mas eu tenho um compromisso hoje. Ou vamos com a gente. 8 horas da noite começa o nosso culto. Ah, mas eu tá tanto tempo sem vir aqui, sem ver você. Você vai para a igreja para um culto de oração. Você não já foi domingo? Você diz assim: ô meu querido, eu te amo tanto, mas essa é a minha vida. A pessoa lá no serviço, as pessoas identificam você, ou então elas começam a ter curiosidade. As pessoas dizem assim: não briga com ele porque ele é pastor, viu? Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não fala isso, olha, eles me chamam de menino, eu me sinto novo. Esse menino é pastor, não fala com ele desse jeito não, e ele não gosta de brincadeira, mas esse é, né? Aí depois você começa a separar os grupos ali, aí um vem, perguntou para mim assim, disse assim: tu é pastor mesmo? Eu disse: sou. Aí começa aquelas perguntas, né? Irmãos, é incrível como as pessoas, elas têm uma habilidade de ter sede daquilo que você tem.
E elas começam a fazer perguntas até você cair dentro desse contexto de Deus. Eu estava conversando com um rapaz lá, ele disse: não, minha filha é da Sala Nossa Terra e fala de outras igrejas e tal. E eu disse: você é de qual? Aí ele baixou a cabeça, começou a rir. Disse: não, eu não sou de nenhuma não. Eu disse: rapaz, é tempo de mudar as coisas. Mas o importante, irmãos, é aquilo que a gente carrega. A identificação, os benefícios que você está tendo ouvindo essa palavra, está trazendo uma diferença na sua vida. Ei, o nosso tempo de igreja não define o nosso crescimento, mas o nosso compromisso em ser obedientes a essa palavra que a gente está ouvindo, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Ei, é tempo da gente crescer em entendimento. É tempo de você levantar a sua cabeça e dizer: nada vai me colocar para baixo, porque eu tenho aquele que mora lá em cima, e de lá que vem a força para a minha vida. Então, se as coisas estão erradas hoje, não é o fim para nós, foi apenas um dia mau que chegou, mas eu tenho todos os outros para desfrutar. E falando mais um pouco dessa questão do celular, da gente perder tanto tempo com isso, irmão, em nome de Jesus, a gente precisa voltar para aquela obediência. Sabe, de investir tempo com Deus, de trazer essa realidade, que você sabe, irmãos, que Deus tem algo para fazer através da tua vida para o reino de Deus. Você sabe disso. Você sabe que Deus já falou com você. Mas fala igual aqueles pregadores, né? Qual a decisão você tem tomado, meu irmão? O que você espera mais acontecer? O que você espera mais que aconteça? Sabe, talvez não é nem para você estar aqui hoje. Talvez você não me conheça, talvez você está vindo 2, 3 vezes para a igreja você ainda não conhece. Mas ouça isso, Deus tem falado ao teu coração. E a resistência a isso faz com que aonde você vai, você ouve isso. Não, deixa eu curtir, deixa eu fazer, eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Ei, eu também era assim. As pessoas falavam: aceita Jesus. Eu disse assim: eu já tenho Jesus. Aceita Jesus. Não, eu nasci quase dentro da igreja. Mas a decisão daquilo que nós vamos fazer para o Senhor vai definir o trilho que a gente vai andar. Ou o trilho da sua palavra, ou o trilho do nosso entendimento. A decisão sempre é nossa. O poder da decisão sempre é nosso. Viu como Adão tinha o poder de comer o fruto ou não? A decisão foi dele. Mas como aconteceu lá no jardim, hoje você sai daqui indesculpável, porque você já ouviu o que Deus está falando ao seu coração. Amém? Então, Adão, ele tinha um conhecimento que se ele comesse, ele ia morrer. Ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, ele tinha informação e assim mesmo ele fez. Você pode ficar de pé. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Aleluia, Pai. Eu te apresento meus irmãos, Pai, esta manhã. Graça, favor, Pai, teu poder sobrenatural sobre a vida deles. Senhor, eu creio que a mudança na nossa vida é uma decisão nossa.
a consciência, Pai, que chegou o tempo da gente dar um basta nessa situação que tanto tem feito a gente perder tempo. Ah, Senhor, é um tempo da gente exalar o perfume da Tua santidade, onde quer que a gente esteja, Pai. Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que está se aproximando, Pai, o tempo da Tua volta, onde nós vamos provar de tudo isso que a gente tem aprendido, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por homens e mulheres que o Senhor tem levantado para colocar, Pai, sobre nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, proteja-os, acrescente-os com saúde divina, prosperidade. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que os nossos irmãos, eles irão provar de promoção, Senhor, em seus negócios, Pai. Em nome de Jesus, pessoas disponíveis para investir. Pai, em nome de Jesus, o nome dessas pessoas será grande nessa cidade, Pai. Será grande, será conhecida, Pai, através da internet. Senhor, eu creio, Pai, eu já posso ver empresários, Pai, pessoas onde terão seus nomes, Pai, honrados em grandes locais, em grandes eventos, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? Olá, que bom que você ficou até o final, escutou essa pregação maravilhosa, poderosa. Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra que traz renovo, vida e transformação. Mas agora vem a melhor parte, que é o presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus, Ele quer que você seja co-participante da glória dEle. Deus quer que você faça parte da família dEle. E para isso é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te convido a fazer a oração de confissão. Vamos lá? Deus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição dentre os mortos. Creio que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa confissão, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e preencher o formulário, que nós entraremos em contato com muita alegria para te conhecer. Prospere e avance.